Está reaberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Márcio Pacheco para emitir parecer PL 228/2019 de autoria da deputada Rosane Félix. Senhor presidente, eu queria fazer um apelo à autora. Ela já concorda em receber com as emendas e voltar para discutir. De qualquer maneira, então, meu voto é pela constitucionalidade com emendas. Vossa Excelência pode ler as emendas? Não. Sim. Emenda modificativa número 1. Modifica-se a emenda do projeto de lei 228/2019, passa a ter a seguinte redação. Autoriza o Poder Executivo a instalar dispositivo eletrônico nas escolas da rede pública estadual para comunicação aos pais ou responsáveis através de SMS sobre o horário de entrada e saída do aluno. Emenda modificativa número 2. Modifica-se o artigo 1º do projeto de lei 228 de 2019. Agora eu vou botar um projeto, vou botar raio-x, hein? Que passa a ter, por isso autoriza, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a instalar dispositivo eletrônico nas unidades de rede pública estadual de ensino para controle de acesso dos alunos à área interna da unidade escolar e o envio de informações aos pais responsáveis legais. Parágrafo 1º, a direção da unidade escolar poderá delimitar a área de acesso e permanência exclusivos de discentes, docentes e funcionários. Parágrafo 2º, a entrada ou permanência de outras pessoas na área prevista no parágrafo anterior somente ocorrerá com autorização da direção da unidade escolar. Diante do exposto, parecer é pela constitucionalidade com emendas. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, peço que chame os trabalhos à ordem só para eu poder dar um voto em separado pela constitucionalidade pura. Vencido, amigo. Presidente. Vencido. Está em primeira discussão, recebeu emendas. De qualquer forma, vai sair, de verdade. Eu entendi que ele autorizou o projeto. Ele está com boa vontade. Mas está vencido. Só para consignar, meu presidente querido. Vai abrir um precedente. A gente tem dado voto separado no instante que o sujeito dá o voto. Eu já chamei a outra comissão. Abre um precedente, você sabe o carinho que eu tenho por Vossa Excelência. Deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, em primeiro lugar, parabenizar a deputada Rosane Félix, que apresentou uma série de projetos preocupada com a segurança no ambiente escolar. Esse é um tema de relevância que tem suscitado muito debate e a gente pretende fazer uma audiência pública, já está aprovada pela Comissão de Educação, onde a gente pretende, inclusive, trazer para análise todos os projetos que tratam segurança no ambiente escolar, para a gente refletir conjuntamente de quais são pertinentes que a gente aprove com mais rapidez, quais são pertinentes que a gente dê uma prioridade e quais não atendem aquilo que a comunidade escolar considera importante para garantir a sua própria segurança. Então, destacar, acho que a relevância de se pensar essa questão. Eu confesso que eu tenho dúvidas com relação ao mérito desse projeto. Não pela preocupação que ele dialoga, que é a preocupação da evasão, do controle de frequência, que é uma preocupação que eu partilho e acabei de apresentar um projeto, inclusive, que de alguma forma trata de preocupação semelhante, que é a garantia do direito à educação das nossas crianças, jovens, no estado do Rio de Janeiro. Mas para garantir a tramitação do projeto, eu vou dar parecer acompanhando o parecer da CCJ e a gente discute o conjunto do mérito e aprofunda a partir da discussão das emendas e da própria audiência pública que a gente vai ter na Comissão de Educação. Parabéns. Pela Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso, o deputado Fábio Silva, já que a presidente está possibilitada. Deputada Tia Ju, deputada Lucinha. Deputado Tiago Pampolho, deputada Lucinha. Comparecida CCJ. Acompanha o parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira, deputado Rodrigo Amorim. Acompanho o parecer da CCJ, senhor presidente. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo que queira discutir, sai da discussão a presente proposta. Recebeu 4 emendas e retorna às comissões. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. O primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo.
Senhor presidente, posso começar? À vontade, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados presentes, hoje tivemos a audiência pública da Comissão de Orçamento, presidida pelo deputado Rodrigo Amorim, onde teve presente as secretarias da Casa Civil, com a Subsecretaria de Planejamento e a Secretaria de Fazenda, para fazer a apresentação do projeto de lei, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai respaldar a lei ordinária a ser encaminhada até o dia 30 de setembro do corrente ano. Mas eu queria noticiar aos senhores e às senhoras que a previsão do nosso Estado, sob o ponto de vista de receita e despesa, para o ano de 2020, é desastrosa. A Secretaria da Casa Civil, ô Rodrigo, como é o nome do expositor mesmo? Fez a apresentação da LDO através do senhor Bruno Schettini, profissional habilitado, profissional competente, que tentou mostrar a dura e difícil realidade do Estado, onde os cortes de despesa estão sendo efetuados, mas a expectativa das receitas tem muitas dependências, muitas. Primeiro, a necessidade de um plano estratégico do Estado de desenvolvimento. Segundo, diminuir o volume de incentivos fiscais. Combater fortemente a sonegação. Conseguir renovar em novas bases o regime de recuperação fiscal, para que a gente não pague, já a partir de 2020, 6 bilhões de reais. Em 2021, 9 bilhões de reais, para chegar em 23, em 24, a 20 bilhões de reais. O que seria, praticamente, entregar as chaves do Estado à União, para que a União venha administrar o Estado do Rio de Janeiro. Então, dentro dessa perspectiva dura e difícil, a previsão é para o ano de 2020, Coronel Salema, nós virarmos num vermelho, isto é, num déficit de aproximadamente 11,1 bilhões de reais, sem considerar os restos a pagar de exercícios anteriores. Deputado Eliomar, abrir o orçamento de 2020 com um buraco perfeitamente demonstrado de 11,1 bilhões de reais, a gente está com a corda no pescoço. Em 2020, e volto a dizer, sem considerar os restos a pagar, que nas minhas contas estão na ordem de 17 bilhões de reais. Então, a nossa situação é deveras
desesperadora. E com projeções de crescimento de PIB que não corresponde à realidade, porque o Estado é obrigado a pegar as projeções de crescimento de PIB, dólar, e todas as outras projeções, IPCA, etc., tem que pegar com o Instituto Focus do Banco Central. E todos nós sabemos que o PIB vai ser muito menor do que as expectativas oficiais. Aí eu tento me animar e olho para o governo federal. Independente do mérito, a pauta do governo federal, porque também não tem planejamento estratégico nenhum, é a reforma da Previdência e a reforma tributária. Pelo menos é a pauta fundamental. E a pauta mais secundária, porque não é econômica, é o pacote anticrime. Pelo menos é que noticia toda a mídia. E o governo, em vez de estar focado nisso, está focado em um vereador de terceiro escalão da Câmara Municipal ficar mandando zap agredindo o vice-presidente da República. E o vice-presidente da República, de uma forma elegante, tentando não responder. Como pudesse, na hierarquia militar, o senhor que estudou no colégio militar, um sargento querer dar cascudo em um general. É isso que está acontecendo. E os temas centrais não são discutidos. A grande eminência parda do governo central virou esse vereador, senhor Carlos, que até então eu nunca tinha ouvido falar como tivesse feito de algo importante para a cidade do Rio de Janeiro. Mas agora, não ele satisfeito em querer confrontar os ministros, agora resolveu confrontar também o vice-presidente da República, que, querendo ou não, foi eleito pela população brasileira. Deputado Ferreirinha, por favor. Deputado Luiz Paulo, eu tive recentemente numa conferência lá em Boston, onde teve a presença também do vice-presidente, e fiquei impressionado com diversos tópicos que foram discutidos. Foi até uma palestra muito interessante, onde teve uma profundidade de temas de Brasil, e você vê que, como o senhor bem disse, o ticket, quando é eleito presidente e vice-presidente, ele não é um ticket que pode ser trocado. Então, o vice-presidente, ele não pode ser mandado embora. É aquilo por 4 anos. E ponto. Eu acho que acontece um desserviço que mais parece um caso de família do João Kleber, essa troca de mensagens aí pública, que na verdade é só de um lado. Porque eu acho que, sim, com todas as ressalvas que às vezes tem com algumas pautas temáticas, o vice-presidente está ignorando, focando no que deve ser prioridade de assuntos. Quando você vem aí uma Câmara Municipal, um vereador que fica bombardeando e trazendo pautas que são antipautas para o Brasil e minando a própria República, a própria democracia com isso. O que a gente ganha com isso? Um país que precisa discutir temas tão complexos. Então fica aqui também o meu desprezo com algo tão picuinha e tão pequeno que está acontecendo com essa publicidade desnecessária. 1 minuto, Senhor presidente, vou concluir. E trouxe isso à pauta exatamente para mostrar que, se eu tivesse uma perspectiva que o Brasil ia crescer por um governo competente tratando dos temas centrais, eu poderia até dizer assim: o Estado do Rio pode pegar uma carona nesse surto de desenvolvimento e aumentar a receita. Mas de todos os lados que eu olho, o clima não é esse. A União está ladeira abaixo
E o Estado precisa sair do sufoco que ele está vivendo, né? Então, eu queria trazer essa apreensão que em apenas 4 meses de governo federal, o presidente da República já está com nível de rejeição brutal. Do jeito que as coisas estão indo, daqui a pouco, a bancada do próprio PSL vai estar pedindo o impeachment do presidente. Mas pedindo em cima de quê? Pelo descumprimento das obrigações orçamentárias. E o pano de fundo vai continuar a ser um mero vereador da capital a querer dar cascudo no general que é vice-presidente da República eleito pela população. Parece que os filhos acham que eles foram eleitos co-presidentes da República, mas não foram. O presidente da República é um só. Então, queria chamar a atenção, porque eu estou cada vez mais preocupado. E eu não sou daqueles que tem ataque de sinistrose, que é que dê tudo errado. Eu queria que tudo desse certo para bem da população fluminense e brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor. Deputado Rodrigo Amorim. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, quero em primeiro lugar saudar aos bravos guerreiros ali da Fundação Santa Cabrini que acompanharam todo o plenário de hoje e, aliás, em algumas sessões têm estado aqui conosco, e eu quero deixar claro aqui que eu estou do lado dos senhores, assim como esse parlamento também está ao lado dos senhores. Quero destacar, senhor presidente, que hoje, pela manhã, eu tenho a honra de presidir a Comissão de Orçamento dessa casa, uma das comissões mais importantes dessa casa, sobretudo num período de absoluta crise financeira que esse Estado vive. Eu tenho dito reiteradas vezes que toda a discussão ideológica, partidária, eleitoral, ela ficou de lado nesse momento em que esse parlamento e, sobretudo, a Comissão de Orçamento tem o dever, braços dados com o Poder Executivo, com o Poder Judiciário e demais órgãos, temos o desafio de reedificar financeiramente esse Estado, quebrado por incompetência, por inércia, por roubalheira de governos anteriores, mas que nós não queremos aqui, mais uma vez, ficar trazendo aqui à baila esse tema e esse assunto. Nós todos temos a ciência disso, que ele seja tratado na esfera criminal, que ele seja encarado por toda a sociedade fluminense como tem que ser, mas nós temos hoje que olhar para frente e reerguer as finanças do Estado do Rio de Janeiro. Então, destaco hoje a grande audiência pública que realizamos. Aliás, eu ressalto aqui que talvez de uma maneira inovadora, haja vista que nas últimas legislaturas e também nos últimos mandatos, a Comissão de Orçamento tem tido um comportamento de pouco protagonismo. Quero ressaltar que essa Comissão de Orçamento tem tido um comportamento de grande protagonismo. Temos ali uma composição bem heterogênea, deputado Eliomar presente, deputado Luiz Paulo, e nós temos promovido as discussões ali no sentido de realizar um orçamento mais próximo do factível, da realidade. Haja vista que esse não tem sido um hábito. O orçamento tem sido aprovado por essa casa e discutido na Comissão de Orçamento de forma muito discrepante entre o que tem sido aprovado e a realidade fática. Hoje nós fizemos uma discussão, aquela discussão da audiência pública que está prevista na legislação, muito embora já tenhamos realizado na semana passada e iremos realizar nas próximas semanas também, além dessa audiência global que foi hoje, com a presença do subsecretário Bruno Schettini, do subsecretário Leandro e de outros órgãos, Ministério Público, o Tribunal de Justiça.
nós realizaremos também audiências públicas temáticas, de eixos temáticos, principalmente da segurança, da educação que já realizamos e da saúde que realizaremos em breve. Quero dizer que hoje avançamos muito na LDO, que tem um condão ali de ser o elo entre o plano, o PPA e a lei orçamentária anual. A LDO tem justamente esse condão que ficou mais fortalecido em virtude, ela está constitucionalmente amparada, mas ficou mais fortalecida em virtude da lei de responsabilidade fiscal. Ali são apresentadas as metas, as diretrizes e os números, e hoje podemos avaliar cautelosamente, e tenho certeza que a parte técnica tem sido feita com maestria pelo governo do Estado. Tem nos apresentado uma realidade da crise financeira, realidade dos números, do que vai ser praticado e, sobretudo, se conseguirmos conciliar a questão técnica com a questão política, chegaremos numa lei de diretrizes orçamentárias e aí também, ao final do ano, numa lei orçamentária anual, compatível com o que será realizado, que eu tenho certeza que será um grande passo para reedificar financeiramente o Rio de Janeiro. Nessa seara, não posso me furtar, por favor, deputado Ferreirinha. Deputado Rodrigo Amorim, eu não tive hoje a oportunidade na verdade, a possibilidade de seguir na comissão de orçamento, mas tenho acompanhado, eu junto com o meu time, e tive hoje um café da manhã, a oportunidade de encontrar com o subsecretário Bruno Schettini, no qual conversamos, e fica aqui um elogio público ao seu trabalho, que tem feito realmente, trazido uma tecnicidade muito importante para a secretaria e, na verdade, para todo o âmbito orçamentário do Rio de Janeiro. Já tive o prazer de dividir a sala de aula com o Bruno Schettini, sei da sua qualidade profissional e sei que a equipe que também está lá vem buscando trazer luz para algo que, infelizmente, é muito obscuro muito tempo no Rio de Janeiro. E confesso que eu quero entender melhor como que foi essa última reunião, mas fiquei muito assustado com o planejamento de déficit, que, se não me engano, é de 13 bilhões para o ano que vem, que ele ia apresentar hoje. Que esse ano já é algo em torno, na verdade, esse ano já é algo de 13 bilhões e ano que vem para 18 bilhões. Então, assim, um Estado que começa já com déficit planejado de 13, 18, obviamente fruto de mandatos, fruto de gestões anteriores, é algo muito complexo e muito ruim. Então, que a gente possa, de uma vez por todas, priorizar o compromisso de equilíbrio fiscal no nosso Estado, tanto no Poder Executivo, mas também nos outros poderes, inclusive o nosso aqui no plenário. Perfeito, deputado Ferreirinha. Ratifico suas palavras no sentido de elogiar aqui publicamente o subsecretário Bruno Schettini, muito técnico e de forma muito transparente tem levado os números e os elementos que estão compondo o orçamento desse ano. De fato, é uma situação calamitosa, uma herança maldita, mas que, unindo a tecnicidade e aqui a força política dessa casa, eu tenho certeza que, com a austeridade necessária, não só fiscal, mas de redução de gastos, e, sobretudo, de incremento da nossa poder de arrecadação, eu tenho certeza que será o grande passo para tirarmos esse Estado da crise e ficarmos marcados na história como a legislatura, o poder legislativo, que conseguiu reedificar financeiramente, em braços dados com o governo do Estado, mais uma vez dizendo, eu tenho dito, todos sabem disso, que eu sou um admirador, um aliado, um entusiasta do governo do Estado, do governo federal, mas mais uma vez deixando as questões partidárias, políticas e eleitorais de lado, nós temos um dever e uma missão muito árdua que é de reconstruir o Rio de Janeiro. Eu não posso deixar de falar, deputado Bruno Dauari, sobre a questão dos concursos públicos. Nós enfrentamos nessa casa, com a comunhão de todos os deputados, e aí foi um gesto de nobreza de todo o parlamento fluminense, no sentido de suspender um fantasma, deixar de lado um fantasma que assombrava aqueles que aguardam o chamamento de um concurso público. Todos nós sabemos que a realização de um concurso impõe deixar de lado muito da sua vida pessoal, a família sofre muito com isso, e os anseios pessoais frustrados pela incompetência desse Estado que nós não poderemos permitir. Um dos argumentos que os concurseiros e aqueles que já foram aprovados trazem aqui a todos os parlamentares dessa casa é a questão do receio de ter o seu concurso impedido de tomar posse por conta do prazo. Muitos concursos eles se extinguiriam agora no meio do ano e até o final do ano, e essa casa deu um grande passo
no sentido de suspender o tempo de vigência dos concursos públicos. Estamos aqui com a Fundação Santa Cabrini, que tem uma função indispensável para a sociedade fluminense. Eu, na audiência pública que realizamos, me comprometi e já tenho diligenciado no sentido de saber exatamente a situação, saber os cargos, a vacância, o que tem disponibilidade, qual a previsão orçamentária para isso e efetivamente dar uma resposta para os senhores. E aqui tenho o compromisso e fiéis soldados no sentido de vencermos essa batalha e, enfim, termos os senhores, assim como outras categorias também nomeadas. Está aqui o deputado Bruno Dauari, que traz uma demanda dos pilotos da Polícia de Helicóptero da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Quero firmar aqui o compromisso com Vossa Excelência, deputado Bruno Dauari, de lutarmos para essa categoria tão importante para o nosso Estado. Uma parte, deputado Rodrigo Amorim, saudar o presidente. Dizer, Rodrigo, que a gente recebeu hoje essa comissão de pilotos de helicóptero da Polícia Civil, que foram aprovadas no último concurso. Esse receio muito grande de não conseguirem ter o seu chamamento efetivado justamente pelo prazo do concurso, isso já até é garantido e respaldado por Vossa Excelência através de um projeto de lei aprovado aqui na Casa, mas seria importante que a gente pudesse aprofundar esses debates a níveis de todos os concursos do Estado, porque como o senhor próprio disse, quando esses concurseiros eles são aprovados no concurso, há uma mudança de vida, e quando esse concurso eles não conseguem tomar posse, serem chamados, há essa frustração e muitos não conseguem recuperar o tempo perdido. Muitos estão, inclusive hoje, sem condições de trabalhar, sendo aprovados no concurso. Então eu queria aqui fazer coro com a palavra de Vossa Excelência, me colocar à disposição de Vossa Excelência para estar visitando as autoridades competentes que fazem esse tipo de estudo, para a gente de uma vez por todas, porque se o Estado não tivesse precisando dessas pessoas aprovadas, aí tudo bem, mas o Estado precisa e o povo do Estado do Rio de Janeiro precisa desses concursados aprovados. Muito obrigado. Conte comigo, deputado Bruno Dauari, deputado combativo, além de meu amigo pessoal, um deputado combativo, mostrou essa combatividade e também o seu trabalho no parlamento, numa brilhante atuação aqui em relação aos servidores do Degase, e conte comigo nessa luta também, todos os pilotos da Polícia Civil. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos reedificar financeiramente o Rio de Janeiro e construir, vamos virar esse jogo. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço. Nobre deputado Eliomar Coelho, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado Sérgio Bach, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alerj e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu, observando o dia de hoje, quer dizer, eu pelo menos, o nosso mandato, participou de uma audiência pública, de uma sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Previdência, Rio Previdência, Sistema de Previdência do Estado do Rio de Janeiro. E ouvi dois vereadores que me antecederam aqui nesta tribuna. Interessante. Quem assiste essa parte do expediente final lá fora, assistindo pela televisão, o que acontece nesta etapa do nosso dia legislativo e antes tenha assistido às discussões de projeto em plenário, nota que há uma diferença muito grande. Até porque no plenário tem havido discussões em torno de projetos ou em torno de questões que não tem nada a ver com as preocupações que esta casa deva ter em relação à vida do Estado do Rio de Janeiro.
Nós sabemos que o estado do Rio de Janeiro vive na condição de calamidade financeira. Nós sabemos que o estado do Rio de Janeiro, a sua política pública de saúde, a sua política pública de educação, a sua política pública de assistência social, a sua política pública de transportes, a sua política pública de moradia, ou seja, e além de outras políticas públicas tão importantes quanto, não são discutidas como as intervenções que são realizadas desta tribuna. A Previdência, o Rio Previdência, Sistema de Previdência do Estado do Rio de Janeiro, não tem merecido o destaque que esta casa deveria estar dando, exatamente com preocupações em relação àquilo que está acontecendo, em relação ao que é anunciado e massificado pela mídia em relação à Previdência do nosso país. E eu falo isto porque eu tenho absoluta certeza, a forma como vai ser conduzida esta discussão lá no Congresso Nacional, a forma como vai ser discutido todo o processo que desembocará na aprovação ou não exatamente da Previdência que pretende se modificar o que existe atualmente, isto daí, com certeza, as consequências chegará aqui no Rio de Janeiro através do rebatimento, porque logo que lá for aprovado ou não, aqui vai começar a ser uma discussão sobre o nosso Rio Previdência. E o Rio Previdência, a gente deve ter o máximo cuidado. O que se faz hoje, uma campanha orquestrada contra a Previdência atual, num projeto apresentado cujo objetivo é encher as burras de dinheiro exatamente do sistema financeiro, na medida que seja aprovado o sistema de capitalização, isto daí, a mídia endossando o coro e de forma incorreta, passando informações para a sociedade que não corresponde realmente àquilo que de fato acontece. Nós sabemos perfeitamente, a Previdência, ela é apresentada para a sociedade como se estivesse dando enorme prejuízo, e não é verdade. Existem estudos feitos, existem várias propostas colocadas para o debate, onde mostra que a Previdência não é deficitária. E isso daí a mídia não discute, isso daí a mídia não informa. O que a mídia informa é exatamente aquilo que o governo está querendo fazer, ou seja, piorar cada vez mais a situação de vida do povo brasileiro, o povo trabalhador. Isto daí a gente tem que ter muito cuidado, porque, como eu volto a afirmar, o rebatimento daquilo que acontecer como resultado da discussão e como resultado de todo o processo de mudança no sistema de previdência nosso do país, o rebatimento acontecerá exatamente aqui neste plenário, em relação ao Rio Previdência do Estado do Rio de Janeiro. Então nós devemos ter muito cuidado com isso, devemos acompanhar passo a passo aquilo que está acontecendo lá em Brasília, no Congresso Nacional, em relação a essa discussão, em relação às votações que irão acontecer, e nos prepararmos para a discussão que acontecerá logo em seguida aqui no Estado do Rio de Janeiro, nesta sua Assembleia Legislativa. Então isto daí eu trago como uma preocupação e eu vou o tempo todo ficar discutindo. A LDO hoje começou seu processo de discussão, Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas eu pelo menos participo da Comissão de Orçamento. Infelizmente ela aconteceu hoje na mesma hora da audiência, a sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Rio Previdência,
onde estava presente exatamente o presidente do Rio Previdência, e eu achava importante, de maneira que parte da minha assessoria foi para orçamento e eu me fiquei na Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, eu acho que a gente deva realmente ficar atento. Nós devemos estar preocupados com tudo aquilo que esteja acontecendo, como movimentação política, no sentido de fazer transformações substanciais no sistema de previdência do nosso Estado brasileiro. Isto daí, colocando na ordem do dia das nossas discussões o que de fato, como que existe atualmente o sistema de previdência brasileiro. Isso daí é uma coisa que ninguém está, muito pelo contrário, a mídia tem massificado este tema, mas massificado este tema sobre uma única visão, sobre um único viés, e não abordando na realidade do dia a dia. O sistema não é deficitário. Isto realmente é uma coisa que tem que ser ouvido do outro lado, que prova por A mais B que não é deficitário. Isso daí é uma coisa que nós consideramos importante. Isso é que nós consideramos importante. Então não está tendo o contraditório. A mídia não leva como informação para a sociedade exatamente aquilo que é o contraditório. Um minuto. E nós precisamos deste contraditório até para ter uma opinião com muita consciência e fundamentado no conhecimento profundo sobre o sistema de previdência do nosso país, que com certeza irá terminar no rebatimento aqui nesta casa, quando formos tratar da questão do sistema de previdência do Estado do Rio de Janeiro, que é o vice-presidente. Portanto, eram essas considerações e quero continuar abordando este tema, porque realmente eu estou muito preocupado. Muito obrigado, nobre deputado Eliomar Coelho. Deputado Renan Ferreirinha, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, demais colegas presentes, saudar a presença também aqui dos membros do Exército Brasileiro, que já estão aqui para a cerimônia, que acontecerá às 6h30 da tarde, organizada pela deputada Alana Passos. Senhor presidente, hoje foi lançado a 12ª edição do Parlamento Juvenil da LERJ, no qual tivemos a honra de contar com a sua presença, um evento muito bacana que aconteceu hoje aqui na casa, oficializando o começo de mais uma edição do projeto do qual eu acredito ser um dos maiores impactos aqui do nosso Poder Legislativo, pois é o único no qual temos representantes de 92 municípios desse estado, do nosso estado do Rio de Janeiro. As inscrições para o Parlamento Juvenil começam no dia 6 de março, no dia 6 de maio, e vão até o dia 20 de junho. Vão até, na verdade, o dia 7 de junho. As inscrições começam no dia 6 de maio e vão até o dia 7 de junho. Eu queria convidar aqui todos os amigos parlamentares, colegas parlamentares, para que possam também ajudar. Esse é um projeto institucional da Casa, que é trabalhado de maneira suprapartidária, republicana. Tem um espaço muito importante para que a gente possa desenvolver o pensamento crítico, democrático, de conceitos da democracia participativa nos nossos jovens do ensino médio, da rede pública e estadual. São mais de 1.200 escolas que temos no nosso estado, que podem participar com um processo extremamente interessante, onde tem uma prévia de eleições que acontecem nas escolas. Cada escola escolhe o seu representante. Dentre isso, cada município vai escolher o representante do seu município, que vai vir participar de uma semana de imersão aqui na LERJ, no qual teremos 97 jovens, dentre esses, um de cada município, 3 da capital e 3 extras dos municípios que tiverem mais participantes inscritos. Ou seja, é um show da democracia acontecendo já no nível do ensino médio. E aqui teremos projetos de leis
feitos, debatidos por jovens estudantes que podem virar projetos de leis na vida real, sendo apoiados por parlamentares, como eu já estou me colocando à disposição, acredito que o senhor presidente também tenha bastante empatia com isso, esteve presente hoje no nosso lançamento, e diversos outros, para que a gente possa de uma vez por todas garantir aí o protagonismo juvenil da maneira que deve ser. Eu estou bastante animado com esse projeto, tenho muita empatia, já trabalho há muito tempo com conferências do tipo, eventos que possam aí realmente motivar e amparar e dar mais voz, e na verdade ouvir a voz desses jovens que estão gritando, querem ser realmente escutados e participar desses debates tão importantes. Você imagina um estado que, por mais reduzido que possa ser geograficamente, é um estado de diferentes sotaques, é um estado que, bem disse o nosso gestor do Parlamento Juvenil, o ex-deputado Anderson Nogueira, que fez um grande trabalho à frente dessa iniciativa nos últimos anos e continuará trabalhando também, nível da presidência aqui na casa, com isso. É um estado que vai das montanhas às praias. Ele diz que gosta mais das montanhas, eu particularmente prefiro mais as praias, mas gosto de tudo um pouco. Acho que o nosso estado é muito rico no seu ecossistema, muito rico na sua biodiversidade, na sua cultura, nos seus sotaques, e você se encontra aqui nessa imersão, que na verdade ela acontece ao longo de meses, através da capacitação do quais esses jovens possam realmente participar. Eles são selecionados de maneira, através de um processo eleitoral, e depois eles passam por cursos oferecidos em parceria, junto com a SEDUC também, que tem um papel fundamental nesse processo, pois são os coordenadores regionais que administram essa capilaridade. Então, um projeto em parceria do Poder Legislativo com a SEDUC, a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, e realmente com impacto muito bacana na ponta, porque ajuda a fortalecer entre jovens e adolescentes importantes conceitos da nossa democracia participativa, popular, como deve ser feita. Eu acho que é fundamental que nós devemos contribuir, não com o futuro, mas o presente, que os jovens são presentes nesse país, como bem foi dito por Vossa Excelência e por outros que tiveram presentes lá. E também queria fazer um convite aqui ao nosso plenário, a todos os deputados que nos acompanham e todos os colegas parlamentares aqui, que no dia 27 de maio teremos um dia D do Parlamento Juvenil, onde todos os parlamentares são convidados a visitarem uma escola estadual falando sobre o Parlamento Juvenil, sobre esse trabalho tão bacana que é feito e convidando os jovens a participarem, a se inscreverem, a votarem, a se colocarem à disposição como possíveis representantes das suas escolas. Nós temos 92 municípios representados nesse projeto, que realmente é um show da democracia. Então fica aqui o meu convite para que todos possam também abraçar esse projeto e nós possamos fazer desse grande projeto que é o PJ algo cada vez maior e seja realmente o Parlamento Juvenil inesquecível. Muito obrigado. Muito obrigado, nobre deputado Renan Ferreirinha. Convido o nobre deputado Flávio Serafim. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais deputados, demais deputadas. Boa tarde a todos aqueles e aquelas que nos assistem pela TV Alerj. Hoje eu venho à tribuna para falar sobre a CPI do Rio Previdência, que hoje teve uma audiência pública, contou aqui com a presença, com a participação do atual presidente do Rio Previdência, de diretores do Rio Previdência, para debater o quadro do sistema previdenciário do Estado do Rio de Janeiro. A gente tem visto a agenda do governo Bolsonaro, a gente tem visto a agenda dos grandes meios de comunicação tentando convencer a sociedade brasileira de que, se não houver uma reforma da Previdência, o Brasil vai quebrar e o Rio de Janeiro vai quebrar. E a gente acha que é fundamental enfrentar esse diálogo. É claro que a gente quer que no Brasil haja equilíbrio nas contas públicas, mas equilíbrio nas contas públicas está diretamente relacionado a uma definição de prioridades e investimentos naquilo que é prioritário para a população. No campo federal, por exemplo, o governo vende a falsa ideia de que a maior parte dos gastos do governo é com o sistema previdenciário
e que isso levaria a um rombo e ao desequilíbrio nas contas públicas. Isso é uma mentira. O principal gasto no orçamento do governo brasileiro é o gasto com a dívida pública. Dívida essa que tem que ser auditada. Dívida essa que tem que ter políticas de controle e administração. Hoje, ainda, o Brasil tem uma taxa de juros entre as maiores taxas de juros do mundo. E uma parte considerável dessa dívida é corrigida pela taxa de juros estabelecida pelo Banco Central. Controlar e diminuir a taxa de juros no Brasil é fundamental para controlar a dívida pública e, com isso, levar ao equilíbrio nas contas públicas. Porque quando se fala de uma reforma da Previdência para garantir equilíbrio nas contas públicas, se está falando de quê? Da proposta do governo Bolsonaro, que pessoas pobres, pessoas com deficiência, que têm um benefício de prestação continuada, só possam receber o benefício mínimo de um salário mínimo quando completarem 70 anos de idade, atualmente é com 65, sabendo que essas pessoas têm uma expectativa de vida relativamente mais baixa do que o restante da população. O que o governo quer é jogar essa população na miséria e reduzir ainda mais a sua expectativa de vida. É impedir o acesso à aposentadoria dos trabalhadores rurais. É impedir que dezenas de milhões de brasileiros se aposentem, porque quando o governo estabelece regras, como a necessidade de 40 anos de contribuição, uma idade mínima de 65 anos, o governo vai impedir que dezenas de milhões de brasileiros consigam se aposentar. Isso é uma reforma que contraria os interesses da população. Isso é uma reforma que é, na verdade, um desmonte da Previdência Pública. A população tem que saber que na Constituição brasileira está prevista uma política de seguridade social. E essa política tem um orçamento definido constitucionalmente. A política da seguridade social incorpora a política previdenciária, a política de assistência social e a política de saúde. E tem uma série de fontes de financiamento. Agora o governo retira o financiamento da Seguridade Social e quer que o conjunto de trabalhadores do Brasil, sejam os trabalhadores informais, sejam os trabalhadores rurais, sejam os servidores públicos, civis ou militares, paguem a conta da sua opção política de priorizar o capital financeiro. É importante, inclusive, destacar que a opção política desse governo pelo capital financeiro se reflete, por exemplo, na proposta do ministro Paulo Guedes de uma capitalização da Previdência. O que é isso? Toda a Previdência do Brasil passaria a significar poupanças individuais administradas por um fundo que atuaria no mercado financeiro. Aqui no Rio de Janeiro a gente teve uma experiência. Os gestores do Rio Previdência foram até o mercado financeiro fazer operações de crédito e antecipação de royalties. O resultado, senhor presidente, é que o Estado do Rio de Janeiro, no intervalo de 4 anos, pegou 9 bilhões emprestados e vai ter que pagar, até 2027, mais de 20 bilhões de reais. E agora eles tentam culpabilizar os servidores públicos pelas gestões eivadas não só de corrupção, mas eivadas por uma lógica que tenta transformar o direito à aposentadoria em algo volátil, em algo que pode ser restabelecido pelo mercado financeiro. Esse é o pano de fundo da proposta de capitalização, que tem que ser rejeitada pela sociedade brasileira, que tem que ser rejeitada pelo Congresso brasileiro, que tem que ser rejeitada pela população brasileira, que tem que se mobilizar. E aqui no Rio de Janeiro, senhor presidente, a CPI tem sido muito importante para isso. A gente vê que o discurso de que a Previdência do Estado do Rio de Janeiro tem um rombo é uma mentira. É uma mentira, que na verdade o que existe no Estado do Rio de Janeiro é que o Rio Previdência foi utilizado pelo governo Sérgio Cabral para alargar a sua capacidade financeira. O Estado do Rio de Janeiro
deixou de repassar recursos que deveriam ser do Rio Previdência, deixou de repassar quase 10 bilhões de reais, obrigando o Rio Previdência a recorrer a empréstimos. Esses empréstimos, operação em Delaware, operação em Luxemburgo, operação com o Banco do Brasil e Caixa Econômica, esses empréstimos foram operações de risco, especialmente os empréstimos contraídos em Delaware, um paraíso fiscal nos Estados Unidos, faz com que hoje o Estado do Rio de Janeiro pague uma taxa de juros que é de quase 10% anuais em dólar. 10% anuais em dólar. A taxa de juros nos Estados Unidos não chega a 1%. Empréstimos internacionais se pratica com menos de 4% ou 5%. A taxa de juros que o Rio Previdência paga é o dobro, é mais que o dobro do que se pratica no mercado internacional. São lesivos. O atual presidente do Rio Previdência, o Dr. Sérgio Aureliano, com passagens no Banco Mundial, com passagens no setor financeiro, reconhece que esses juros são lesivos. E essa é a proposta que o senhor Paulo Guedes quer empurrar o conjunto da Previdência no Brasil. É a lógica da capitalização, é a lógica de submissão do sistema previdenciário ao capital financeiro. E nós somos contra. Estamos hoje, através da CPI, desenvolvendo um trabalho para proteger a Previdência Pública do Estado do Rio de Janeiro, para proteger os serviços públicos do Estado do Rio de Janeiro, para que as pessoas tenham acesso à saúde, tenham acesso à educação, tenham política de segurança pública. E vamos lutar até o fim para que os trabalhadores do Brasil, para que os servidores públicos, os servidores do Estado do Rio de Janeiro não sejam penalizados. É falsa a dicotomia de que a população tem que escolher entre educação, saúde, segurança ou a manutenção dos direitos previdenciários. Quem hoje recebe sua aposentadoria, quem amanhã receberá suas aposentadorias, são justamente aqueles trabalhadores e aquelas trabalhadoras que hoje garantem saúde, garantem educação, garantem o funcionamento desse país. Não dá para achar que a oferta de educação pública e de saúde pública vai se dar jogando os idosos, os aposentados, os pensionistas do Brasil na miséria, que é o que quer fazer o governo de Jair Bolsonaro com essa proposta de reforma da Previdência. Vamos rever a taxa de juros, vamos auditar a dívida pública, vamos aqui no Estado do Rio de Janeiro respeitar a legislação que leva ao financiamento do Rio Previdência, mas não vamos jogar os trabalhadores, a população brasileira do Brasil na miséria quando chegam na velhice, porque isso é um crime contra essa população que é o que forma o Brasil, que é a sociedade brasileira. Então, obrigado e vamos lutar pela garantia dos direitos sociais do conjunto da população no Brasil. Muito obrigado, deputado. Nobre deputada Renata Souza, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Muito obrigada, senhor presidente. Boa tarde a todos e a todas que assistem à TV Alerj, mas também aos deputados que aqui estão. Cumprimentar as pessoas, os militares do Exército que aqui estão, que vão ser homenageados hoje pela essa casa, e trazer esse elemento do Exército para a nossa discussão. Então é importante trazer aqui primeiro a nossa lamentação pela morte de mais um policial militar no Rio de Janeiro, o capitão Anderson Galvão, de 35 anos, morto na última terça-feira, enquanto cortava o cabelo numa barbearia de Jacarepaguá. Anderson foi o 19º morto apenas este ano. Mas eu também quero lamentar a morte de William Mendonça Santos, gari comunitário, no Vidigal, esse fim de semana também. Olhar essas mortes e o quanto que a arma de fogo está colocado como naturalizada na nossa sociedade é muito importante.
Afinal de contas, no Brasil morrem vítimas de mortes violentas e intencionais 175 pessoas por dia. Isso é como se fosse um Boeing 734 caindo todos os dias no Brasil. E olhar para os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? Que em 2017 foram 367 policiais mortos. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança, mais de 80% dessas mortes foram provocadas pelo uso de arma de fogo. E fora do horário de serviço também. Apesar da Lei 13.675 de 2019, que criou o Sistema Único de Segurança Pública, o Brasil ainda patina na implementação desse sistema. Até agora, ainda não conseguimos avançar na formulação de um plano consistente de redução do número de homicídios e de controle da circulação de armas de fogo no Brasil. E por isso ultrapassamos, senhor presidente, em 2018, a faixa de mais de 60 mil assassinatos, homicídios, pessoas vítimas da violência intencional. Então é por isso que a gente traz também, senhor presidente, a reportagem de hoje, Perigo no Alto Escalão. Uma reportagem que traz: oficial que controlava arsenal do Exército é preso sob acusação de desviar armas. Essa investigação, senhor presidente, foi de acordo com o inquérito policial militar instaurado pelo próprio Exército. Esse senhor que foi preso, ele era do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 1ª Região Militar do Exército. Então foi um bom trabalho apreender esse senhor, porque a gente vê que o desvio de armas, senhor presidente, já foi matéria de CPI aqui dentro dessa casa. A CPI das armas, senhor presidente, e a gente não pode desconsiderar todo o trabalho que é feito aqui dentro dessa casa e feito com tamanha qualidade. CPI das armas foi presidida pelo então deputado estadual Marcelo Freixo. E olhando aqui o relatório que foi divulgado em 2011 da CPI das armas, tem exatamente uma indicação, várias indicações, colocando o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército, do Comando Militar do Leste, adote algumas medidas de segurança visando um aperfeiçoamento técnico do sistema de controle das lojas e revendedoras de armamento no mercado civil, de modo que os seus depósitos de armamento tenham vídeo monitoramento, sensores, blindagem nas portas, batentes reforçados, lacres, enfim. Tem também uma das definições e sugestões da CPI das armas realizadas aqui nessa casa, para que o Comando Militar do Leste pudesse fornecer meios físicos e materiais, inclusive diárias, aos fiscais do SFPC, de modo a garantir a fiscalização in loco das lojas revendedoras com vistas sem aviso prévio. Também tem uma outra indicação que é importante que a gente traga, para a implementação de um sistema de controle do estoque das lojas revendedoras de armamento, mais eficiente, com presença física do fiscal, eventualmente, e sempre que necessário, por meio de visitas, sem avisos prévios. É importante trazer essas orientações da CPI que aqui foram realizadas para aprimorar a fiscalização dessas armas. Para onde estão indo essas armas? É muito importante. A gente tem aqui também uma definição e proposta da CPI das armas, que o Comando Militar do Leste articule, junto com a Superintendência da Polícia Federal, a implantação de um sistema moderno de controle e fiscalização da venda de armamento, armas, munições e explosivos, através da elaboração de um cadastro com a relação de quem está proibido de comprar determinado produto. Ou seja, são várias orientações, e uma delas também mostra a possibilidade aqui que o SFPC do Comando Militar do Leste cumpra as normas de controle dos colecionadores, atiradores esportivos e clubes de tiro através dessas vistorias. Então é importante trazer que tem
uma série de elementos para que o controle possa ser feito e que a fiscalização funcione. Mas olhar para naturalização do uso de armas não é à toa, né? Quando a gente olha aqui a reportagem, percebe-se que há nessa investigação, por exemplo, que subiu um número no mesmo período de 5 anos de 227 mil unidades, né, aproximadamente, para 350 mil unidades de liberação para esses que eles chamam de CACs, né, que são os colecionadores de armas. Enfim, por que eu estou trazendo tudo isso? Todos esses temas, para que a gente possa ver as controvérsias que estão colocadas também pelo governo Bolsonaro, e é preciso sinalizar isso, porque quando há uma lei de flexibilização do uso de armas e não há o controle interno, e isso é muito importante que a gente seja falado, que a gente vive num momento em que arma virou quase que um elemento para a segurança individual, quando a gente não tem garantido a segurança coletiva, pensada como política pública, principalmente pelo governo do Rio de Janeiro. Então a gente precisa colocar esses temas que são muito dolorosos. Afinal de contas, quando a gente vê essa flexibilização das armas, e o Bolsonaro, né, prometeu, inclusive, autorizar o porte de armas para militares com 10 anos nas Forças Armadas, inclusive aqueles que já foram para a reserva. Ou seja, arma todo mundo e o Estado não tem qualquer responsabilidade de promover políticas públicas que assegure a segurança de todos e de todas. Ou seja, você compra a sua arma e você resolve o seu problema de segurança. Não é o Estado está abrindo mão de resolver a questão da segurança pública. E aí, senhor presidente, a gente precisa de lembrar aqui os 80 tiros. 80 tiros num carro do Evaldo, numa tarde de domingo, uma tarde ensolarada, 2h30 da tarde, o carro do Evaldo foi alvejado com 80 tiros por militares. Essa investigação, inclusive, precisa ser levada de maneira muito isenta. Então, é um caso de homicídio. A polícia do Rio de Janeiro tem toda a condição de fazer essa investigação e a gente carece, fica pensando o tipo de neutralidade que teremos, uma vez que será a própria Justiça Militar que vai fazer aí a investigação. Então, de qualquer modo, a gente trazer que não tem jeito, a arma não pode ser tratada como algo inofensivo ou secundário. A arma significa a possibilidade de morte e, por isso, seu porte deve ser restringido e a sua circulação controlada, fiscalizada. O que a gente tem é falta disso nas políticas que a gente vê sendo implantadas. Devemos apostar no estabelecimento da segurança pública como direcionamento e direito social. E isso significa formular políticas públicas que valorizem as instituições de segurança e seus agentes e tratem a violência com mais racionalidade. Ou seja, não é autorizado tiros na cabecinha, por exemplo, não é autorizando tiros na cabecinha que a gente vai resolver as questões relacionadas e relativas à segurança pública no Rio de Janeiro. Ou seja, senhor presidente, liberar o acesso de armas sem antes fortalecer o nosso sistema público de segurança é uma aposta no caos, na violência e na insanidade. Não podemos tratar de forma alguma armas como direito individual, antes de tratar da segurança pública como um direito social. E é muito importante trazer hoje o tamanho do meu espanto e assombro ver uma comitiva de deputados dessa casa saindo para um estande de tiros hoje, todos festejando, inclusive eu fui convidado e lamento muito. É na mesma semana que a gente ainda está aí colhendo os mortos por armas de fogo, que acontece cotidianamente. É um lamento, porque muitos desses deputados, senhor presidente, votaram para armar deputados dentro dessa casa, inclusive colocando prisão especial para esses deputados. Enfim, é lamentável que essa casa preste tamanho de serviço para a nossa população que está morrendo. E essa população está morrendo com arma de fogo. E então, saudar aqui toda a nossa potencialidade enquanto casa legislativa, por exemplo, com a CPI das armas que aqui foi feita. Muito obrigada, senhor presidente. Eu que agradeço. Nobre deputado Valdec Carneiro, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos.
Senhor presidente, deputado Sérgio Lubac, senhora deputada, saúdo a presença honrosa nas nossas galerias, é um prazer tê-los aqui. Cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, que nos seguem pelas redes sociais, imprensa, trabalhadores desta casa. A luz já está verde, senhor presidente, eu estou apenas iniciando. Mas eu quero, presidente Sérgio Lubac, introduzir o tema que quero discutir hoje, fazendo referência a um debate de que participei ontem, promovido pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, aqui no bairro de Botafogo, no auditório do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, do CBPF, e a comunidade científica do estado do Rio de Janeiro, expressivamente presente, discutia as agruras por que passa a ciência brasileira no atual momento da nossa história. E eu, no debate, fiz duas ponderações com as quais inicio a minha intervenção aqui hoje, que são as seguintes: as instituições de educação, de ciência e de pesquisa serão certamente, e já estão sendo, as mais visadas, as mais ofendidas e agravadas pelo governo federal, por uma razão muito simples. Por um lado, porque há, por parte deste governo, uma vontade, uma pulsão, que eu reputo quixotesca, de fazer, um debate ideológico que pretende, se isso prevalecer, e não prevalecerá, nos reconduzir, em vários aspectos, à Idade Média. A Idade Média, Consequentemente, para fazer prosperar ideias absolutamente reacionárias, como a militarização do ensino, como a ideologia de gênero, a escola sem partido, a educação domiciliar, o combate ao marxismo cultural, seja lá o que isso queira dizer, é preciso, evidentemente, atentar contra a integridade, a autonomia, a dignidade das instituições e dos profissionais que atuam na formação de pessoas, na formação humana, seja no âmbito da educação básica, seja no âmbito da ciência e da pesquisa. Por outro lado, é compreensível que essas mesmas instituições sejam afetadas, diretamente afetadas por esta mesma lógica, que o Brasil, sob o governo absurdo, seria cômico se não fosse trágico, de Jair Bolsonaro, se alinha de joelhos, acocorado aos Estados Unidos, abrindo mão de qualquer centelha, qualquer resquício de um projeto de desenvolvimento nacional soberano. Nós estamos abrindo mão disso. E, portanto, se abrimos mão de um projeto de desenvolvimento soberano, não faz sentido investir em ciência, em tecnologia, em inovação, que qualquer país do mundo que hoje se insere, ou que pretende se inserir, na lógica internacionalista, no mundo globalizado, de forma autônoma, depende fundamentalmente da produção de ciência, de conhecimento, de pesquisa, de inovação. Portanto, falava para os meus colegas da comunidade científica fluminense ontem, que o nosso desafio é muito grande, que nós estamos no coração, no centro da ofensiva do governo obscurantista, seja do ponto de vista estritamente ideológico, seja do ponto de vista do desmonte da soberania nacional. E aí, pensando no Rio de Janeiro, eu quero aqui ressaltar o projeto que apresentei no campo da educação, da ciência e da tecnologia, que é o projeto que propõe a transformação da nossa FAETEC num Instituto Estadual Tecnológico. Que a gente possa imaginar a FAETEC como uma grande instituição pública, estadual, de referência na formação de quadros técnicos e na formação de quadros tecnológicos. Esse é o projeto que começa a tramitar na Assembleia Legislativa. E eu tenho como referência, não para copiar, para tomar como experiência a ser reinventada na rede estadual, a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, que tem no Rio de Janeiro 2 exemplares muito bem sucedidos, o IFRJ e o Instituto Federal Fluminense. Propõe que o Instituto Estadual Tecnológico do Rio de Janeiro, sucedâneo da FAETEC, seja uma instituição
autônoma, seja uma instituição vocacionada para o ensino profissional e tecnológico, que seja organizado em polos regionais, de modo a cobrir as diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro, com projetos de formação em nível de graduação, em nível técnico, em nível de pós-graduação, que dialogue com as demandas, com as vocações, com as potencialidades de cada região, que sejam esses polos dirigidos por direções gerais, escolhidas pelas comunidades acadêmicas desses polos, que cada polo regional seja constituído por unidades acadêmicas, que podem ser escolas técnicas estaduais, podem ser unidades de ensino tecnológico de nível superior, enfim. Então estou propondo um desenho robusto e ousado para que a gente reescreva e redimensione uma página importantíssima da história da educação e da formação de quadros técnicos do Rio de Janeiro, que é o redesenho da FAETEC. Portanto, faço aqui uma primeira provocação desta tribuna, depois do projeto protocolado, e avanço na direção deste debate, ainda pensando na ciência e na tecnologia no Rio de Janeiro, fazendo referência à nossa UESO, a nossa Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste. Hoje estive pessoalmente com a presidenta do Conselho Estadual de Educação, professora Malvina Tutman, na presença também da pró-reitora de graduação da UESO, professora Vânia, porque estamos, deputado Sérgio Lubac, deputado Alexandre Knoploch, estamos, deputada Alana, estamos, na verdade, discutindo os primeiros passos para que a UESO seja, afinal de contas, reconhecida e credenciada como uma universidade, não apenas como um centro universitário, pela competência acadêmica que já reúne nesses quase 15 anos de existência, pela titulação do seu corpo docente, pelos programas de pós-graduação consolidados em nível de mestrado e doutorado, pelos cursos de graduação de várias áreas do conhecimento que ela já oferece, pela quantidade impressionante, se considerarmos que é uma pequena instituição, de artigos publicados em revistas científicas indexadas. Entretanto, há dois obstáculos para que a UESO seja, afinal de contas, reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação como uma universidade, no seu sentido pleno. E vou concluir para dar a palavra ainda ao deputado Alexandre Knoploch. Primeira condicionalidade. É preciso que haja um plano de cargos, carreira e vencimentos para os profissionais da UESO. É inaceitável que em 15 anos de existência eles não têm uma carreira, e o Conselho Estadual de Educação define como uma das condicionalidades para que a UESO se torne uma universidade, ter um plano de cargos, que significa uma valorização do seu corpo de profissionais. E a segunda coisa é ter uma sede física, ter um campus que a UESO possa chamar de seu. Portanto, seja a questão do plano de cargos, seja a sede da UESO, são exigências feitas pelo Conselho Estadual de Educação, que não dependem da UESO, dependem do Palácio Guanabara, dependem do governo do Estado. E eu estou na expectativa de que ao longo desse quadriênio, no diálogo, no bom debate democrático, a gente possa construir essas duas alternativas, de modo que a UESO seja plenamente reconhecida como uma das 3 universidades estaduais do Rio de Janeiro, ao lado da UERJ, ao lado da UENF. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Muito obrigado, deputado Valdec. Nobre deputado Alexandre Knoploch, o deputado Chico Machado cedeu a Vossa Excelência 3 minutos, ok? Obrigado, presidente. Eu vou ser breve, isso eu prometo. Hoje eu venho a essa tribuna com muita tristeza diante do que tem saído na imprensa hoje. Aliás, alguns dias sempre tem atacado pessoas do PSL, famílias do PSL, pessoas que são ligadas emocionalmente conosco, e isso me causa estranheza. Pois bem, hoje eu fui a vítima da vez. Falaram do meu pai, aonde eu posso afirmar que eu nunca indiquei meu pai para nenhum órgão do Estado. Meu pai é um estudioso da área metropolitana e, com isso, a Câmara Metropolitana, em pesquisa, o contratou. Se as pessoas
né? Eu sei que os meus eleitores, grande parte vão acreditar, mas se outros querem acreditar ou não, aí eu não posso fazer nada. Só que agora me liga um jornalista que deu a matéria e me diz o seguinte: deputado, nós temos a informação aqui que a sua mãe está contratada pela Atrio, empresa que presta serviço para a Faitec. Quem é minha mãe? Minha mãe é uma senhora de 52 anos que recebe uma pensão pífia porque o seu marido, militar do Corpo de Bombeiros, foi morto pelo governo do senhor Pezão quando ele precisava fazer uma cirurgia simples, de carótida, e não conseguiu fazer e veio a falecer por causa disso. Uma senhora simples, uma senhora que vive da sua pensão e que me perguntou há 2 meses atrás como estava as oportunidades de emprego, e eu a falei: mãe, se eu fosse a senhora, eu me inscreveria nas vagas em abertas que vão ter de terceirizado da Faitec, porque talvez a senhora possa ser chamada. Em nenhum momento eu fui na Atrio pedir o cargo para minha mãe, nenhum momento. Minha mãe fez a inscrição dela direitinho e está lá ganhando R$2.000, R$2.600 como recepcionista da portaria. Agora, vem falar que eu estou prevalecendo a minha família por causa disso, é um absurdo. Eu quero saber quem é o covarde que está dando essas informações, que está tentando denegrir a minha imagem da minha família, porque é um covarde, é um vagabundo. Porque homem que é homem, olha na cara e fala. Então eu só queria deixar isso aqui registrado, agradecer a Vossa Excelência. Eu não estava inscrito, mas o presidente em exercício foi benevolente, me cedeu os minutos. Muito obrigado e fique com Deus. Muito obrigado, nobre deputado. Não tendo mais nenhum deputado inscrito, declaro encerrada a sessão.